nosso primeiro workshop de leitura e cultura popular, e nós temos o apoio financeiro, fazer logo a divulgação aqui dos nossos patrocinadores, o apoio financeiro Volta um pouquinho aí, Laura, slide. Nós temos o apoio, nós temos as marcas aí embaixo, né, da Fundação Pedro Calmon. A Fundação Pedro Calmon, ela faz um trabalho extraordinário, junto com a diretoria do livro e de leitura, né, e a Fundação Pedro Calmon é a principal responsável por esse projeto, é a instituição que está nos apoiando diretamente, né, junto com o governo do estado, a Secretaria de Cultura do estado da Bahia, através do programa Aldir Blanc, da lei Aldir Blanc, essa lei que veio para dar um pouquinho de fôlego à cultura. A gente tem que bater parabéns para a lei Aldir Blanc, né? Chegou em um momento difícil de pandemia, mas chegou para fazer a diferença no Brasil todo. Não é lá essas coisas, não, tudo aquilo que a cultura precisa, mas já dá uma ajuda muito grande para o setor cultural. O setor cultural vem respirando muito através desse incentivo cultural, né? Aí nós temos também a Secretaria Especial de Cultura, autarquia do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Turismo, e o patrocínio também do Governo Federal, né? Está aí Brasil, Pátria Amada Brasil. Então está aí, pode passar mais um slide, por favor, Laura. Está aí os nossos colaboradores de hoje. A gente vai fazer as apresentações logo em breve, né? Novamente aí as marcas sendo divulgadas. Pode passar, Laura. E aqui nós temos, mais uma vez, o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc, Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Pode passar, Laura, por favor. Seja bem-vindo a todos. E aí, gente, feito essa divulgação, né, dos nossos patrocinadores, principalmente da Fundação Pedro Calmon, que é a maior responsável por isso aqui, nós iniciamos hoje o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, e essa roda de conversa ela vem mesclada com pensamentos, com diálogos, com comunicações, reflexões, e eu estou trazendo essa tela, essa tela é um acrílico sobre tela, uma pintura em tela, mas que já está emoldurada, a gente chama de quadro, né, depois que ele está emoldurado, bonitinho aí, e essa tela, se eu não estou enganado, está aí assinada pelo artista Aguinaldo Carvalho, sou eu mesmo, e tenho o prazer de compartilhar com vocês. É um trabalho de 1998, me parece que já tem aí 22 anos, né, façam as contas, 23 anos, e nesse período eu estava cuidando, tomando conta da Biblioteca Pública de Antônio Cardoso, junto com o companheiro Amarildo. Ele foi convidado, mas não sei se ele está ainda hoje, se ele já chegou por aí. Mas nós temos aí, para nossa reflexão, início da nossa reflexão hoje, uma mulher negra, linda. Claro que toda mulher, ela é linda, né, bonita, tem suas bonitezas, mas essa aí tem as suas particularidades, né, a gente sabe, e é uma mulher que está se deliciando com este livro, né? Ela está tão concentrada, ela está tão enclausurada nesse momento dela que parece que ela viaja. Essa também é a leitura que eu faço, além de muitas outras leituras subsequentes que vocês podem fazer. Mas eu trago essa reflexão de uma mulher lendo com prazer, né? Ela está fazendo essa leitura, é uma leitura para deleite, e está viajando na leitura, de fato. Então, eu trago essa imagem para que vocês, se possível, possam se transportar. Eu estou falando porque a gente ainda está no mês, o 8 de março foi agora há pouco, e esse bate-papo estava previsto para a Semana do Dia da Mulher, para o dia 5
né? A semana próxima ali, a data de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu peço, então, que vocês façam essa reflexão inicial e que a gente, a partir dessa reflexão, possa tirar outras conclusões a respeito do que a gente está discutindo, né? Então, vamos lá, eu deixo aí essa mensagem. Vamos lá, Laura, por favor. Eu não vou me delongar muito, mas eu queria fazer essa reflexão, trazida aqui por Paulo Freire, essa grande autoridade da leitura, da cultura, esse grande patrimônio nosso que é Paulo Freire, onde ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. É com essa fala de Paulo Freire que eu interpreto aquela mensagem poetizada lá naquela imagem anterior que eu trouxe para vocês, né, que eu mesmo pintei e que idealizei. Então, Paulo Freire, isso já virou jargão, mas Paulo Freire, ele fala com tanta autoridade, né, sobre esse assunto, e que faz a gente redobrar nossas reflexões enquanto sujeitos presentes e pensadores nesses espaços. Nesses espaços. Pode passar, Laura. Eu trago aí, não sei se está por aí, Alexandro Carvalho, ele que é historiador, produtor cultural e também faz poesia, ele que é responsável também por esse projeto. Não sei se ele conseguiu adentrar, mas se ele conseguiu adentrar, eu queria convidar ele para fazer uma intervenção breve, né, uma pequena intervenção. Alexandre, se você estiver aí, pode sinalizar. Se não conseguiu, a gente deixa para um outro momento. Né? Mas Alexandre é o proponente desse projeto, eu sou colaborador, tem outras pessoas também colaborando. E será que ele está aí? Se não tiver aí, eu vou prosseguir, que o tempo urge, né? E a gente já vai convidar aqui os colaboradores. Pode ir, Laura, por favor. Eu tenho aqui Fernando Ouro Negro. Fernando Ouro Negro, ele é poeta, cordelista e também forrozeiro, né? Ele é forrozeiro e ele faz mais algumas coisinhas. Ele não é só isso. Ele é algo mais, faz muitas coisas mais, mas ele faz isso também e faz bem. E é um prazer aqui ter essas pessoas no nosso município, pessoas que pensam, pessoas que movimentam a cultura, que fazem arte, que têm essa boniteza. E para esse momento aqui também, é proposital convidar Fernando Ouro Negro, porque olha o nome do rapaz, Fernando Ouro Negro. E isso transpõe uma interlocução fortíssima entre nós. Fernando Ouro Negro, né? Vocês pararam para pensar sobre isso, né? Que é ouro negro. E para esse momento de hoje também, a gente queria trazer mais esse recurso, que é a leitura. São leituras negras também, mas negras no sentido de maior boniteza possível, né? Que é a nossa referência do nosso município de Antônio Cardoso. A gente não tem como fazer um bate-papo aqui, a gente não inserir isso aí, né? Eu vou cantar só uma pequenininha de Buriburi, que ainda está no forno, vai sair, mas a gente já sabe. O Raimunda, olha, que espetáculo, viu? Essa música já é linda e está mais linda ainda. Agora, o teu áudio da internet não está muito legal, mas assim, pode fazer a próxima que você vai fazer e eu vou pedir para lá na frente, no final, você repetir essa daí, para ver se sai melhor, lá no final, mais tarde. Porque é uma música muito linda e ficou um pouco prejudicada por conta do áudio aí da internet. Mas deu para a gente se deliciar daqui, mas prossiga. Certo. Pode mandar que novamente a gente faz, porque é bom quando sai bem limpo, né?
Infelizmente não saiu. Ô, nega, cadê o voador? Ô, nega, cadê o voador? Ô, onde ficou? Ô, nega, você pegou a chaleira, subiu, ô, nega, cadê o voador? Ô, nega, você pegou a chaleira, subiu, café, também adoro o cantor, nem pé de bode, bandeiro, comentador de amigo, o toque de goleiro, o negado de guardo, o negado de é uma cidade de é a cidade da Bahia de Brasília. Já fizemos Muito obrigado. Da cultura popular, o samba de roda, o cordel, e o senhor tem continuidade aí. Se quiser mais alguma coisa, é só falar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou vendo aqui o cenário de fundo. Oi, tá tranquilo. Eu estou vendo aqui o cenário de fundo, para quem não conhece, isso aí é a Casa do Samba do Distrito do Poço, em Antônio Cardoso, onde Raimunda cuida e faz morada também, aí perto. E a Casa do Samba é um lugar de leitura de poesia, né? Uma hora dessa aí, eu vou convidar a nossa amiga Rita, que ela está presente aqui, para ir visitar esse espaço aí da nossa cultura popular, dessa riqueza que a gente tem aí, viu? Pronto, eu estou mostrando aí a Casa do Samba, tá dando para ver, né, compadre? Tá dando para ver aqui buli-buli, as poesias aí, os instrumentos, os objetos culturais, tá ótimo. Pronto. Aí a gente daqui a pouquinho a gente... Aqui, a cultura do samba. Certo. Pode declamar se quiser, pode declamar, sinta à vontade. Não, era somente um versinho aqui. A cultura do samba de roda vem dos nossos ancestrais. Com a nossa participação, o samba não morre jamais. Resgatar e preservar a casa do samba faz. Maravilha. Ouviu? Maravilha. Ouvi demais, muito lindo, um espetáculo. Eu vou... Mas a gente daqui a pouco tem mais aí. Eu vou convidar, a partir de agora, com essa deixa, né, cultural da nossa colaboradora Raimunda, esse patrimônio nosso, eu vou convidar Ouro Negro, Fernando Ouro Negro, para ele trazer alguma coisinha assim para a gente, né, do que ele faz. Vou deixar o espaço para Fernando Ouro Negro. Eu vou desligar aqui o microfone, qualquer coisa, o senhor é só chamar, que eu estou aqui à disposição para nós poder ajudar, ok? Ah, tá ótimo, é rima aí que não falta, né? Tá ótimo. Tá bom, compadre. Agnaldo, a câmera dentro. Eu sou Fernando Ouro Negro, você pode acreditar, estou na cabeça da bule, o meu mestre é buli-buli na arte de improvisar. Os versos que eu faço, ele tem pureza pura. Como eu sou um trovador, Agnaldo me convidou para falar de cultura. Agnaldo, como é dia da mulher, eu tenho um poema que eu fiz há muito tempo, falando de mulher, eu vou recitar ele. Esse teus olhos é arma que mata e que abate. Antes que de paixão eles me matem, lutarei pelo teu amor. Pagarei o preço que for, sacrifício é coisa pequena. Faço tudo por você, morena. Mulher de beleza rara, minha joia proibida, tesouro da minha vida, que se iguala a uma flor. Tenho algo a lhe declarar, só irei me sossegar quando ganhar o seu amor. Agora eu vou fazer um versinho aqui, um cordel que eu fiz sobre a pandemia. Pedi inspiração a Deus
nosso Pai Celestial, para que Ele me inspirasse de maneira divinal, para que eu possa entender como foi aparecer essa doença letal, que desafia a ciência, os médicos e a medicina, para descobrir a cura, um remédio ou uma vacina, dentro da forma legal, para combater esse mal que cometeu lá na China. E se espalhou pelo mundo numa rapidez danada, superlotando os hospitais com tanta gente internada. Não importa se é nobre, mata rico e mata pobre, dinheiro não vale nada. Com o nome coronavírus, doença contagiosa, é como está lá no Salmo, é peste perniciosa. Desde que começou, muita gente já matou, a coisa é perigosa. Tem gente que não acredita, o problema é muito sério. O tal de coronavírus mata sem fazer mistério. Dá uma dor no coração, vendo tanto caixão chegando ao cemitério. E não tem muito recurso para vencer essa maldade. A ciência está lutando, é uma grande verdade. Digo com convicção, é uma grande lição para mudar a humanidade. Mesmo assim, ela não muda, é muita desobediência. Estamos esperando a cura, sofrendo com paciência. Parece que é o fim, com tanta gente ruim menosprezando a ciência. Que doença tão terrível que até família separa. É por causa da teimosia que essa zorra não para. Os teimosos se aglomerando e a gente sufocando com essa máscara na cara. Esperamos que venha a vacina para toda a população, para acabar com esse vírus que mata sem compaixão. Enquanto ela não vem, eu falo para o seu bem, evite aglomeração. Mais uma vez imploro a Deus, Jesus e Nossa Senhora, para acabar com essa doença, o vírus que nos devora. Se todos colaborar, o vírus vai acabar, é só esperar a hora. Sou poeta, não sou médico, sou um simples tabaréu. Vamos conhecer a Deus, nosso Pai que está no céu, e serve de espelho, resolvido a meu conselho através desse cordel. Sou poeta trovador de talento garantido, nunca fiz publicações do que eu tenho produzido. Se um dia for vitorioso, não desejo ficar famoso, só quero ser conhecido. Agora eu vou ler um versinho aqui que eu fiz sobre a violência. Vamos lá, Fernando. Minha musa inspiradora, que me inspira na poesia, amanheceu me inspirando, trazendo toda a energia, me impedindo para rimar e com meus versos falar do ser humano de hoje em dia. E para executar, peguei caneta e papel, ergui os olhos para cima, agradeci ao Pai do Céu, por essa vida de poeta, que fazer rimas completas é o nosso maior troféu. Eu mesmo encaro a poesia como a arte ou a ciência, que dota a mente do homem de uma grande inteligência. Vou fazer verso de novo e contar para o povo sobre o homem e a violência. O homem de hoje em dia está mudando seu roteiro, vira esquecendo que Deus é o nosso Pai verdadeiro, com inveja e ambição, mata seu próprio irmão pensando só no dinheiro. E com essa trajetória, o homem está indo à lama. O seu sonho está errado, qualquer dia cai da cama. E já dá para perceber que só pensa em ter poder e dominar com sua fama. Quem era para nos proteger, pelo jeito que estou vendo, ao invés de combater esses crimes tão horrendos, para dizer a verdade, já tem muitas autoridades com o crime se envolvendo. A gente sem proteção, a criminalidade aumentando, a sociedade infestada com tanta gente roubando, por causa da impunidade, aqui no campo e na cidade, bandidos vivem aprontando. Pelo jeito que eu estou vendo, só vamos contar agora a violência, só vamos contar com as fortes. É violência no sul e também na região norte. A gente com as mãos para o alto, só se fala em assalto, sequestro e crime de morte. Bandido invade a casa de um cidadão de bem para roubar carro e dinheiro e toda a joia que tem. Se aparecer a polícia, o marginal com malícia pega um como refém. E cada dia que passa, a coisa está ficando feia. Só se vê bandido armado, roubando, metendo a pilha. Com tanta grade e portão, a casa do cidadão já parece uma cadeia. É assim que estamos vindo a coisa ficar agora. Quem tem para nos proteger é Deus e Nossa Senhora. Bandido criaram asas. O cidadão está preso em casa e o bandido solto lá fora. É estupro, é sequestro, é roubo, é estelionato. Os marginais de colarinho conhecem o pulo do gato. A exemplo de Nicolau, os professores do Lalá, o mais famoso do que rato. Os noticiários na TV, eu vou falar, ninguém se zangue. Só se fala em criminoso, cada vez formando gangue.
Tem cada notícia séria, se torcer a matéria lá da terra, jorra sangue. Nos jornais e revistas, notícia ruim é o que tem. Só se vê coisa do mal, tem pouca coisa do bem. Se alguém se atrever, pegar o jornal e torcer, vai jorrar sangue também. A cidade do Rio de Janeiro, chamada de misericórdia maravilhosa, tem o Cristo Redentor, mas aí é outra prosa, com uma beleza tamanha e dominada pela sanha de uma turma criminosa. Criaram um monstro no Rio, agora não pode matar. Em todos os cantos da cidade é traficante a dominar. E na briga por espaço, o morro vira bagaço, só se vê tiro estalar. O tráfico de droga no Rio, a que ponto foi chegar? Os bandidos dominam o morro, chegando até administrar. Lá do Morro da Rocinha, de lá saiu Escadinha e Fernandinho Beiramar. Mas não vamos condenar só o Rio de Janeiro. Em São Paulo também mata através de justiceiro e ninguém toma providência e assim a violência domina o Brasil inteiro. Em todo canto do Brasil, o crime está aumentando. Nos grandes centros urbanos, bandidas que estão mandando. Com a tal da cocaína, já tem muita gente fina um produto traficante. É assim, desse jeito, a violência continua. O marginal vai para a cadeia, no outro dia está na rua. O Código Penal está ultrapassado. Quem solta é o advogado, mas a culpa não é sua. Com o Código Penal ultrapassado, o juiz não bate o martelo, o bandido é absolvido, o advogado vence o duelo. Desse jeito a coisa é feia e só fica na cadeia bandido pé de chinelo. O bandido que tem dinheiro contrata um bom advogado, daqueles que paga sugesta para o doutor delegado. Na delegacia chega valente e diz: eu quero meu cliente nesse instante liberado. Há pouco tempo, de tanto ouvir esse fato, a morte do menino João Hélio, mas que barbaridade, comoveu o mundo inteiro pela sua brutalidade. É ferida que não sara e é um tapa na cara da nossa sociedade. Agora eu vou... Bravo, Fernando. Bravo, muito obrigado. Você, fique à vontade aí, se tiver mais alguma coisinha. Vou fazer uma capela aqui de buli-buli. Um pedaço de mim morreu no samba. Um pedaço de mim morreu no samba. Quando a morena saiu, eu notei que as lágrimas rolaram e o meu coração partiu. Um pedaço de mim morreu no samba. Um pedaço de mim morreu no samba. Está bastante enganado quem diz que homem não chora. Eu queria ser de aço para não estar chorando agora. Um pedaço de mim morreu no samba. Um pedaço de mim morreu no samba. Quando a morena saiu, eu notei que as lágrimas rolaram e o meu coração partiu. Um pedaço de mim morreu no samba. Um pedaço de mim morreu no samba. Se eu fosse no céu com vida, pedi a nosso Senhor 2 corações com meu peito, um outro enganador. Um pedaço de mim morreu no samba. Um pedaço de mim morreu no samba. Homenagem às mulheres. Morena daquele top, outra mulher não gerou. E se gerou, não nasceu. E se nasceu, não se criou. Se criou, morreu novinha lá no samba. Não chegou. Um pedaço de mim morreu no samba. Um pedaço de mim morreu no samba. Se tiver alguma coisa polêmica que você quiser tirar, contato, diga. Está me ouvindo? Fernando, não sai ainda não, fica aí. A gente vai chamar a Luciete, mas aguenta um pouquinho aí, Laura. Antes de Fernando sair, antes de Luciete entrar aqui com as considerações dela, eu vou pedir aí a Raimunda com seu grupo para a gente ver se ela abre o microfone dela, se ela acompanha você aí nesse versinho de buli-buli que você cantou aí, nesse mote. Raimunda, tá ouvindo, Raimunda? Acho que ela saiu um pouquinho. Viu, Aguinaldo? Se tiver alguma coisa comprometedora, aí você corta, né? Não tem nada, tá tudo nos conformes aqui, porque isso aqui é o apelo à leitura, à oralidade, né? A gente mistura a leitura e a oralidade e faz o apelo também. Muito lindo. Aquele verso que você fez primeiro, que espetáculo, viu, Fernando? Parabéns. Raimunda, me ouve? Raimunda, eu acho que não me ouve. Raimunda?
Raimunda, me ouve? Oi, ouvi sim agora, compadre. Para a gente chamar a Luciete, os meninos estão aí ainda, vamos fazer um duetozinho com o Fernando aí, um sambinha. Ele canta com você e os meninos acompanham. Coisa breve para a gente chamar a Luciete. Eu fiz um verso para Fernanda aqui, peraí. Pronto, então ótimo. Fernando Ouro Negro, quero te parabenizar, pois você, como cordelista, é espetacular. Fiquei contente, meu amigo, em poder te apreciar. Maravilha. Aí vai ter resposta depois. Aí vai ter... Espera aí, compadre. Chegou um homem vendendo quiabo aqui para eu mandar o homem deixar meu quiabo. Espera aí, filho. Faz parte do processo aqui. Isso aqui é cultura. A gente quebra todos os protocolos. Fernando, essa coisa da zona rural como é, né? Ouvi o verso de Raimunda que faz poesia de primeira. As coisas que ela escreve, toda ela é verdadeira. Eu digo sem alvoroço, é Raimunda do Poço, cordelista e sambadeira. Aí, pronto. Já voltei, já comprei os quiabos, os meninos já estão aqui, ó. Rápido assim, então... Vou pagar, os meninos estão aqui para cantar. Canta o que aí? Você acompanha, Fernando cantou Boli aí, nessa hora. Boli é um malandeco também, viu, Fernando? Aí você, vê se faz um dueto aí com o Fernando. O que Fernando cantou, se você acompanha aí no instrumento, pra gente chamar a Luciete. Se ele cantar, os meninos acompanham aqui. Pronto. Vamos, Maria, meu cavalo tá selado, eu vou te levar em casa, volto pra prender o gado. Vamos, Maria. Vai, Raimunda. Vamos, Maria, meu cavalo tá selado, eu vou te levar em casa, volto pra prender o gado. Vamos, Maria. O samba tá animado, ninguém tá cansando intriga, mas eu vou prender o gado, se não o meu amo briga, e da onde meu patrão tem consciência do valor de uma boiada, porém não sabe o valor de uma chuva bem cantada, de uma filha já bem feita, um batuque, mão brigada. Vamos, Maria, meu cavalo tá selado, eu vou te levar em casa, volto pra prender o gado. Vamos, Maria, meu cavalo tá selado, eu vou te levar em casa, volto pra prender o gado. Maria, o samba tá animado, ninguém tá caçando intriga, mas eu vou prender o gado, senão o meu amo briga, e da onde ele me disse, fama não enche barriga. Meu patrão tem consciência do valor de uma boiada, porém não sabe o valor de uma chula bem cantada, de uma pia, um batuque, obrigado. É por aí, Raimunda. Obrigado, mestre Buli. Deu um bom dia, senhora. Deu um bom dia, senhora. Pronto, compadre. Eu agradeço imensamente a todos vocês são espetaculares. E os aplausos estão aqui nos chats, Raimunda Aragão, nossa poeta também,
está parabenizando aí a todos vocês pelo evento, todos nós, e está se deliciando também. Mas eu vou convidar a Luciete, né? Eu vou convidar a Luciete para ela fazer sua explanação, suas reflexões e considerações, que são muito boas. A gente acompanha a Luciete, e se vocês fiquem à vontade, depois tiver um intervalozinho, ainda tem Lourdes estava com dificuldade também com a internet ali, para entrar, mas daqui a pouco a gente chama ela também. Vamos lá, Luciete, seja bem-vinda, ela já foi apresentada, né, Luciete Duarte, graduação em Direito e História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestranda agora também, né, ela pode até falar um pouquinho sobre isso também na sua fala, se sentir à vontade na sua apresentação, não sei se se ela conta com isso na sua apresentação, mas é nossa colaboradora agora desse momento, vai trazer as suas reflexões. Fique à vontade, Luciete. Desde já, nós agradecemos imensamente também por sua vinda, o espaço é seu, viu? Vamos lá. Bom dia, pessoal, salve, salve. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, é super importante a gente estar nesses espaços, mesmo que de forma virtual, né, recebendo esse aconchego, e principalmente o reconhecimento por parte de alguns sujeitos, né, do nosso lugar. E aqui eu falo a partir de um lugar de mulher preta, quilombola e do município das Umburanas, né, Arnaldo? Né, das Umburanas do Jacuípe, né, atual Antônio Cardoso. É esse o meu lugar de fala, né, porque é importante a gente dizer de onde é que a gente está vindo. Bem, para iniciar, além de falar, eu sou mestranda também em Direito, também mestranda em Educação pela UFES. O mestrado em Direito é pela Universidade Federal do Pará. Na verdade, eu passei em 3 seleções de mestrados, eu vou tentar fazer as duas, né, as 2 últimas, não sei se vou conseguir. Estamos aí na luta. Primeiramente, lembrar alguns sujeitos, né, que foram homenageados de forma muito mercadológica essa semana, que são as mulheres, né, do Brasil e do mundo. E aí, pensar dentro desses sujeitos, eu vou falar de um lugar hoje, que é o lugar das mulheres negras na leitura e na oralidade, entendeu? Então, parabéns para todas nós, né, mulheres, e não só mulher, né, porque são diversos significados, né, pensar desses sujeitos. E o Dia da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha é dia 25 de julho, mas é importante a gente lembrar o 8 de março como um dia de luta, como um dia político, que deve ser todos os dias. Aliás, ser mulher nesse mundo é ser resistência, e estar na luta todo dia. Então, pode começar, professor, a passar os slides aí da apresentação. Próximo, pode passar o próximo. Próximo. Bem, que lugar é? Eu já pontuei para vocês que eu vou falar, né? Não é uma leitura academicista, né? Falando dessas mulheres negras. É uma leitura a partir do meu olhar, né? Do que eu penso, do que eu vivencio. E que sujeitos são esses que fazem parte da minha leitura, também da minha oralidade. Como é que eu faço isso, né? A partir de que sujeito é que eu tenho construído uma literatura, e aí a literatura que eu estou falando a partir da academia e a partir do meu lugar de fala também como professora de escolas públicas, não é isso? Bem, e aqui para lembrar, esse ano de 2020, uma super importante mulher negra dentro da literatura e da oralidade do país, que foi a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, no Brasil, a gente pode pensar que foi a primeira mulher a discutir o tema da interseccionalidade, né? Discutir que o racismo, o gênero e a classe são coisas interseccionais e que as mulheres são os primeiros sujeitos que sofrem de todos os âmbitos essa interseccionalidade, ou seja, em todos os espaços das estruturas do Estado, essas mulheres estão sujeitas
a sofrer alguns processos discriminatórios. Os sujeitos, quem são esses sujeitos que eu estou falando? Mulheres negras, geralmente mulheres pobres, e mulheres que estão lutando por um reconhecimento dentro do processo de leitura, oralidade e reprodução do conhecimento a partir do seu lugar. Umas mulheres que ainda têm sua escrita, de certa forma, silenciada a partir de alguns lugares. O que a gente costuma chamar, dentro de algumas correntes de pesquisa, de epistemicídio. É dizer que aquele lugar de fala de algumas mulheres, eles não deve ser valorizado dentro de alguns espaços, e eu estou falando de espaço nosso, espaço da escola, principalmente, e aqui eu estou falando que esse projeto dessa lei, o canto de leitura que vocês apresentam para nós, vocês nos convidam para fazer parte desse processo, é um projeto que rompe com o status quo, né? Que rompe com modus operandi de fazer literatura, de fazer produção acadêmica, porque no momento que eu e Arnaldo estamos aqui para fazer uma produção, né, uma apresentação mais voltada a discutir alguns conceitos, vocês trazem outros sujeitos, né, que fazem parte desse processo de conhecimento. Raimunda Aragão, que está aí presente, né, Raimunda Mascarenhas, né, professora Maria de Lourdes, Fernando Ouro Preto, são sujeitos que rompem com um modelo que é pensado pela sociedade como único de produção do conhecimento, da leitura e da oralidade, dos sentidos das coisas, que eu gosto de falar. Então, este é o meu lugar de fala, pensar a partir de alguns conceitos, mas relacionar com outros sujeitos, né? E esse projeto está de parabéns por isso. Pode passar. E aí, nessa minha apresentação, eu escolhi, né, entre tantas mulheres negras, né, no Brasil, que fazem produção, que trazem a arte e a literatura para o âmbito tanto da academia quanto para o âmbito da comunicação social, né? A comunicação social eu estou falando a partir dos lugares dessas mulheres, né? Da favela, da rua, né? Da universidade. Elenquei a Winnie Bueno, a Carolina Maria de Jesus e a Vilma Reis, certo? Essa a Winnie Bueno, por que eu trago ela? Porque eu apresento. Pode passar o próximo slide, por favor. Porque, além de ser sujeitos que estão fazendo parte de um processo de formação que a gente conhece como um processo de formação elitizada, ela é bacharel em Direito pela Universidade de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul. Exatamente porque eu trago o Rio Grande do Sul, porque há uma ideia que no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, não há negros, e é uma falácia. E dentro da filosofia, né, Arnaldo pode falar, falácia, né, aquilo que é conhecido como inverdades, né. Pensar o Rio Grande do Sul como um lugar que não tem negro está sucumbindo a algum sujeito de algum processo de participação histórica. E a Winnie Bueno, ela apresenta isso, né? Ela é de religião de matriz africana, né? Bacharel em Direito também, mestre em Direito também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? É escritora, pesquisadora, pesquisa literatura voltada ao reconhecimento das mulheres negras, principalmente a partir de conceitos de Patrícia Hill Collins, né, de Angela Davis, não, que são expoentes da cultura e da literatura feminina no mundo, não só aqui no Brasil. E uma coisa que eu considerei super importante para trazer a Winnie Bueno dentro dessa perspectiva de construção da Lei Aldir Blanc foi pensar a Winieteca. O que é a Winieteca? É uma forma, né, que ela conseguiu pensar, articular, fazer um projeto para criar uma biblioteca para que as pessoas pudessem visitar e fazer leituras, principalmente sobre mulheres negras. E aí ela elenca, principalmente dessa biblioteca, livros que foram escritos por mulheres negras, não só mulheres negras no Brasil, mulheres negras do mundo todo, né? Essa Winieteca da Winnie Bueno, ela tem rompido com alguns status quo, né? Esse processo recebeu ampla divulgação na CNN,
no Guelé-10, que é um portal de cultura, especialmente pensando da população negra no Brasil. E é importante a gente apresentar esses espaços, né, de construção do saber, né, que existem no Brasil, que ainda é pouco divulgado. Porque, como a gente sabe, os meios de comunicação ainda no país, ele pertence a algum sujeito, a algumas famílias, e famílias que não são negras. E aí os negros vêm rompendo com a comunicação, trazendo outros processos, né? A Winnie Bueno, ela apresenta de forma espetacular, né? E aí, dentro dessa construção do conhecimento que ela tem no país, né, de pensar o país a partir do seu lugar de mulher negra, de candomblé, né, eu destaquei aqui 2 artigos dela para falar um pouco, né, o protagonismo de mulheres negras na promoção de direitos humanos e apagamento de suas potencialidades. Por quê? Aí eu trouxe também, pensando a partir também do meu lugar, né, que eu sou também uma mulher preta que protagoniza, né, a construção e a promoção de direitos humanos no município de Antônio Cardoso. E aí, pensando, há esse reconhecimento pelo município de que eu sou uma pessoa que protagoniza a promoção de direitos humanos dentro do município? E quais são esses direitos humanos, Sérgio, que você protagoniza dentro do município? Não. Pensar os direitos da criança, né, a garantia, pensar os direitos de mulher, pensar o direito da educação, de qualidade para todos, né, uma educação de fato universal, como é preconizada pela LDB, né, isso? Então, são esses sujeitos que a gente gosta de ter uma relação. Ou seja, a leitura também, ela vai mais de identificação. Eu não posso ler e gostar de Mein Kampf, que é um livro de Hitler, falando sobre suas estratégias, né, de apagamento, de silenciamento, né, de pessoas que não eram alemãs durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Então, ainda que eu tenha acesso a essa leitura, é uma leitura que não me identifica, não é isso? Porque se eu me identifico com um tipo de leitura dessa, né, que é uma leitura excludente, né, que mata, que provoca o genocídio de outros sujeitos, eu não protagonizo os direitos humanos de forma alguma. E o outro artigo é a comoção seletiva nas situações de violência experimentadas por mulheres. Por que eu estou trazendo isso? No Brasil, 70% das mulheres que sofrem violências domésticas, eu vou falar só de um lugar, não vou falar de todos os outros espaços, são mulheres negras. E aí, no Brasil, a gente precisa também articular e pensar quem são essas mulheres negras, são as consideradas pretas e pardas, né, Arnaldo? Que a gente tem uma discussão para pensar essa pardice, quem são esses sujeitos da pardice dentro do Brasil, não é isso? Mas os dados não são apresentados dessa forma. E como é essa comoção seletiva que a Winnie Bueno apresenta? É que o próprio Estado pensa estratégias de combate à violência contra as mulheres a partir de lugares que não são apropriados para as mulheres. Poucos municípios têm as DEAN, né, que é a Delegacia de Combate à Violência contra a Mulher. E poucos municípios, por exemplo, delegacias funcionam no final de semana, que são nos espaços de tempo, os finais de semana é onde ocorre o maior número de violência contra as mulheres, principalmente no ambiente doméstico. Dados da Bahia de 2020 demonstram que 111 mulheres foram assassinadas dentro da perspectiva do âmbito familiar e também com relações familiares, não é isso? Ou seja, 111 mulheres no contexto da pandemia, principalmente no ano de 2020, perderam suas vidas. Ou seja, são sujeitos que estão dentro desses espaços familiares e que não protegem as mulheres. Então, quando eu falo, e quando a Winnie Bueno fala, e eu reafirmo essa questão da comoção seletiva, eu estou falando que a gente sente dor pelo outro, quando o outro é distante de nós. Mas quando o outro está do nosso lado, quando a gente
às vezes a gente até apedreja o outro, pensando numa perspectiva escatológica, né, religiosa, né, às vezes a gente apedreja o outro, a gente não reconhece a competência do outro, e aí eu estou falando do outro enquanto mulher, pensando também na perspectiva do que Simone de Beauvoir fala, né, quem é a mulher no mundo? A mulher é um reflexo do homem, o homem é o homem, a mulher é o outro, né, na perspectiva de Simone de Beauvoir, né, escritora francesa, né, muito conhecida do feminismo, né, foi esposa de Jean-Paul Sartre, né, a gente tem um pouco de seletividade também para pensar alguns sujeitos que não são da literatura negra feminina, mas que colaboram e contribuem também para esse processo. Então, a comoção seletiva, ela ocorre através do silenciamento de alguns sujeitos. E aí, pensando, que o Fernando trouxe um cordel falando sobre o contexto da pandemia, é super interessante, e aí eu faço uma relação interseccional. Quando a gente estava vendo quase 1.000 pessoas morrendo na Itália no ano passado, muitos brasileiros choravam, se comoviam. Hoje a gente está vendo quase 3.000 pessoas morrendo no Brasil e a gente não está nem aí. A gente está fazendo festa, a gente está indo para bares, a gente está indo para restaurantes, a gente está fazendo aglomeração. Ou seja, isso é o que é comoção seletiva, gente. A gente se comove com o que é do outro, né? Aquilo que a gente desejaria ser. O brasileiro desejaria ser como o italiano, por isso ele se comove com as mortes dos italianos. O brasileiro, e aí eu estou falando brasileiro, alguns, né, a elite principalmente, que é a que é transferida, que é a divulgada para a população através dos meios de comunicação, que são meios de comunicação que estão em mãos dessas pessoas, né? A gente não tem meio de comunicação em massa pensado a partir da população pobre, da população negra, a partir da população indígena. Então, essa comoção seletiva serve também para a gente refletir sobre o contexto da pandemia. Pode passar. Gente, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né? Eu sou assim, falo muito rápido e falo às vezes até demais. A segunda mulher que escolhi foi Carolina Maria de Jesus. Por que eu escolho Carolina Maria de Jesus? Pode passar o próximo. Carolina Maria de Jesus, ela foi uma mulher preta, empregada doméstica, era catadora de papel, né, no estado de São Paulo. Na verdade, ela nasceu em Minas, né, mas a mãe sofreu um processo de violência, né, foi acusada de um roubo, né, passou meses numa delegacia presa e depois descobriram que de fato não foi a mãe de Carolina Maria de Jesus quem havia promovido aquele ato criminoso. E aí, revoltada, ela e a mãe se mudaram para o estado de São Paulo. Lá, ela foi trabalhar na casa de um médico. E só que ela, nesse meio tempo, teve um relacionamento e engravidou. Ela não pôde ficar mais na casa do médico. Aí foi morar na rua, né? Se transformou em catadora de papel, teve 3 filhos. E aí, por que eu trago também ela? Que apresenta estratégias de relato das nossas vidas que são do nosso cotidiano e que parece com o que nós vivenciamos, né, no nosso dia a dia. Ela vendeu um livro que foi, assim, um expoente na época, na década de 1960, que foi o livro Quarto de Despejo. Esse livro vendeu mais de 10.000 cópias, né, os outros que ela escreveu não teve sucesso quanto esse, mas, assim, ela não soube, de certa forma, administrar, né, o sucesso, né, o recurso ganhado nesse processo, e acabou se tornando novamente uma catadora de papel, né, morreu na rua, né, como uma mulher catadora de papel. Seus livros foram traduzidos para mais de 14 línguas no mundo todo. Então, era uma mulher que, não frequentando a academia, que só estudou até o 2º ano do ensino fundamental. Isso é importante trazer também, porque muitas vezes a gente acha que a produção do conhecimento só se dá no espaço escolar ou na academia, e não é. Carolina Maria de Jesus, seus diários, né, que se tornaram livros, eles foram construindo para uma mulher semi-analfabeta, né, isso, que todo dia ia lá no seu caderno, né, e nos seus diários, e relatava o que acontecia.
São relatos muito tristes. Aí um jornalista foi fazer uma reportagem na favela de São Paulo e aí encontrou. E aí, encontrando, viu que ela tinha todo esse material, né, produzido também, escrito nos papéis que ela arrecadava, que ela conseguia catar na rua. E aí eu trouxe uma passagem do livro Quarto de Despejo dela, só para a gente ler, porque eu estou falando isso, que são coisas do nosso cotidiano, ou seja, são coisas que ainda ocorrem no Brasil. É da década de 1960, mas ainda existem pessoas em situações similares no Brasil, ou piores ainda, e principalmente agora no contexto da pandemia, que a gente sabe, né? O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Nós temos um país com muito mais miseráveis, né, na atualidade. E aí eu trouxe esse trecho para ler rapidinho para vocês compreenderem do que é que eu estou falando. O trecho do livro Quarto de Despejo, né, do ano de 1960, que foi publicado, de Carolina Maria de Jesus. Esse trecho ela escreveu no dia 15 de julho de 1955. Aí ela relata: aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Quantas pessoas a gente vê que hoje ainda vive nessa situação? Hoje a gente vê o custo de vida está muito altíssimo. E são os produtos exatamente da cesta básica que ela está denunciando aí no ano de 1955, a alta dos preços dos alimentos. Hoje a gente está no ano de 2021, século 21, e a gente vê que é uma situação similar, não é a mesma situação, porque os sujeitos são diferentes, mas é uma situação que é muito similar, uma ação que a gente está vivenciando e que a gente vê do nosso lado, e a gente não faz nada para ajudar, muitas vezes, o outro, e que isso é que carece de quê? De políticas públicas, não é isso? Pronto, pode passar, agora vamos para a terceira e última mulher escolhida, baiana, né, Vilma Reis, isso, por isso que eu também a trouxe, né. A gente vai circularizando todo o país, né, eu comecei pelo Rio Grande do Sul, né, subi um pouco, fui para Minas, para São Paulo, chegamos no nosso lugar, que é o estado da Bahia. Esses referenciais também são importantes, gente. Referenciais de espaço geográfico, de corpos e de territórios. São importantes para a gente compreender os sujeitos e o lugar desses sujeitos na sociedade brasileira. Pode passar. Vilma Reis, né, atualmente, ela é professora da UFBA, né, doutoranda também do NEM na UFBA, né, é filha de do Terreiro do Cobre, em Salvador. Ela nasceu em Salvador, no bairro de Marechal Rondon, né? Ela, desde os 15 anos, começou a fazer parte de movimentos sociais, em busca de melhores condições de vida para as pessoas, políticas públicas, né, que de fato fosse efetivada para os sujeitos de direitos. É defensora dos direitos humanos das mulheres negras e LGBTs, né? Ocupa desde o ano de 2015 o cargo de ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O que é que Vilma Reis traz na sua escrita, né, na sua literatura, que a gente pode apresentar para vocês? Primeiro, ela é uma mulher extremamente combativa. Eu não sei se vocês lembram os debates no ano passado, pré-eleição da cidade de Salvador. Vilma Reis é filiada ao Partido dos Trabalhadores, só para vocês terem uma ideia. E aí, o Partido dos Trabalhadores estava, né, nessa polarização, na escolha. A maioria dos ativistas, né, que são principalmente da área dos direitos humanos, querendo Vilma Reis para candidata à prefeitura da cidade de Salvador. E a outra parte, mais vinculada ao governador do estado, né, querendo a candidatura da Major Denise, como de fato foi quem ganhou, né, dentro do partido, né, essa prerrogativa para se candidatar à prefeitura de Salvador. Então, Vilma Reis é aquela que lança as críticas muito às estruturas, a ação da polícia, principalmente, né? Ela lança crítica, mas ela faz formação política, né, com os policiais, militares, civis do estado da Bahia, né,
com os defensores públicos, né? Ela permeia, né? Ela passeia muito pelo âmbito jurídico no estado da Bahia, tanto é que ela é ouvidora geral, né? E principalmente denunciando, né, o assassínio, né, da juventude negra, né, o que é chamado também de genocídio, né? Outro âmbito da discussão que Vilma Reis apresenta no estado da Bahia é a organização das comunidades, dos sujeitos, através de associações, sindicatos, né, para o exercício do controle das políticas públicas. E aí, como é que a gente faz esse exercício? Participando dos conselhos, das associações, dos sindicatos, dos nossos bairros, né, da nossa rua, da nossa comunidade, do nosso lugar. Certo? Então, esse espaço, né, que Vilma Reis configura também como espaço de representatividade política, né? Porque eu estar, por exemplo, hoje como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é fazer controle social representando a sociedade civil. É também um espaço de decisão política e de relações de poder, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, as críticas de Vilma Reis, muitas vezes, ela não agrada às estruturas do Estado, nem o âmbito da política. Por isso que ela de certa forma, dentro do Partido dos Trabalhadores, combatida. E eu estou falando, isso é uma prerrogativa única e exclusiva do Partido dos Trabalhadores? Não. Que bom que o Partido dos Trabalhadores tem essas nuances, né, de sujeitos, né, brigarem para querer alguns espaços, né, que são espaços de relações de poder, né? A gente está falando, quando a gente está falando daqui, toda essa estrutura que eu pensei, que eu articulei, que eu estou falando, a gente está falando de relações de poder. Nós, mulheres negras, não temos poder ainda no país. Então, Winnie Bueno, Carolina Maria de Jesus, Vilma Reis, Luísa Barre, Djamila, entre outros sujeitos que estão aí na luta, Sueli Carneiro, a gente está lutando por ter um pouco de poder, né? Porque todo o poder ainda no Brasil, que atrair o homem branco, citadino, elitizado. Nem o homem rural, né? Nenhum de nós que estamos aqui nesse espaço de bate-papo hoje, nós temos poder para decidir as políticas públicas no Brasil. Ainda que a gente possa interferir na nossa base, no nosso lugar, mas poder para decidir essa política a gente ainda não tem. Pode passar. Bem, aí a gente já vai agora por campo da oralidade. Pensar a oralidade, a cultura oral no Brasil, ela, lógico, né, eu estou falando de contexto de Estado. De contexto de Estado, ela surge, né, principalmente com os povos negros e os povos indígenas. E no contexto pré-Estado, eu estou falando pré-Estado a partir do processo de colonização, né, a partir do processo de invasão do território brasileiro, ela começa e não termina, né, com os povos indígenas. Aí eu não tenho muita propriedade para falar, eu também, como eu falei, apresentei no início, o meu lugar de fala não é esse. Então, eu vou falar a partir do meu lugar de fala, né. A cultura, gente, da oralidade, ela é ainda muito permeada pelos meios de comunicação, não é isso? A gente viu a apresentação belíssima de professora Raimunda do Poço com Fernando Ouro Preto, mas é uma coisa que estava interferindo a nossa percepção mais aguçada, né, da coisa belíssima, né, dos versos de Buli Buli, a internet. A gente não tem acesso à comunicação em todos os âmbitos. O acesso à comunicação ainda é controlado no país, né? Pensar a comunicação como um bem fundamental para a aquisição de conhecimento, a gente fala de relações de poder, que foi o que eu tinha iniciado anteriormente. Que mesmo esse poder que seja simbólico, não é isso? Vou pensar que uma pessoa que tem um poder, ela tem um poder estatal, né, a nível de administração do município, e estou falando dessa pessoa enquanto mulher, que é a prefeita, né? Ela tem um poder. Mas, assim, pensando na perspectiva do poder simbólico, quem são os sujeitos, né, que estão dentro do município com esse poder simbólico de decidir algumas políticas, de decidir quem vai ocupar X espaços estratégicos? Certamente esse poder não está concentrado na mão da prefeita, né? Porque ainda no Brasil, mesmo que ela seja prefeita, mesmo que o poder, né, central do município deveria estar
concentrada em suas mãos, né, para a divisão de algumas políticas públicas, ela ainda é uma mulher, né? E ela sofre esse processo que eu já falei anteriormente, já expliquei, que é o processo de silenciamento, de apagamento de algumas das suas ideias pelo fato dela ser mulher, né? E aí eu não estou falando como mulher puramente negra, né? Porque eu não sei como é que ela se identifica enquanto sujeito, mas ainda assim, mesmo ela sendo a prefeita do município, ela tem seu poder limitado. E aí esse poder pode ser limitado pelos meios de comunicação, né? Pelos sujeitos que estão a seu redor, né? Fazendo esse processo de articulação da política no município. Bem, a comunicação oral é uma forma própria de circulação de informações entre a população negra brasileira. E aí lembrar que esse processo de comunicação da oralidade na população negra brasileira, ela vem lá com sujeitos que viveram no país, que foram arrancados, né, do continente africano, na diáspora, e começaram a viver aqui na condição de sujeitos escravizados. Eu acho que quase todo mundo que está nessa sala aqui, não sei se todo mundo, já ouviu falar da função, né, dos griots, né, ou das griots, que são homens e mulheres memórias, né, do continente africano. São aquelas pessoas que contam a história do seu lugar, da sua gente, né, as suas vivências, as suas experiências através da oralidade. A escrita, ela surge há milhares de anos, mas as primeiras pessoas a passar o conhecimento para os indivíduos, todo esse processo foi através da oralidade, né? Dentro do processo da afrodiáspora, né, a gente consegue perceber que, como era sujeito de diversas linguagens, né, de diversas matrizes linguísticas que vinham do continente africano para o Brasil, essas pessoas, por vezes, não conseguiam se comunicar porque não conseguiam compreender. E aí, essas pessoas conseguiram, né, juntar, né, códigos e construir símbolos que ressignificasse cada coisa através das suas representações, né, dos seus cantos, né, das suas histórias. Então, isso muito se perdeu. Aqui no Brasil, o primeiro documento escrito, né, eu estou falando do Brasil a partir de Estado, né, porque os povos ameríndios, né, os povos originários ou povos milenares, como é conhecido, eles têm diversas formas de reprodução do conhecimento, né. As cavernas do Brasil mostram isso, né. A Carta de Caminha, ela é um marco, né, porque traz esse processo da escrita, né, num papel, né, para o país, né. E essa escrita é uma escrita que é um poder simbólico do português, que a partir daquele momento passou a dizer, não, o que vale é o que a gente escrever nesses papéis aqui. O que os povos indígenas estão escrevendo, né, estão pintando nas cavernas, né, estão fazendo com os ossos, né, dos animais, né, que eram restos de ossos de animais dessas caças e das pescas. Isso, mais nada disso serve. O que serve é o que nós escrevemos, o reconhecimento de uma língua, né, que o reconhecimento dessa língua fez com que muitas outras línguas se perdessem. Então, a oralidade, ela rompe com isso, né? A cultura de matriz africana ainda é pouco valorizada no país, exatamente porque a gente não tem esse formato de escrita, né? Quando eu trago essas mulheres negras aí que foram apresentadas, elas rompem, né? A gente também pode escrever. Eu não sei se vocês lembram de uma reportagem altamente preconceituosa, né, que tinha a fala de um juiz, né, que ele disse que as religiões de matriz africana no Brasil não eram religiões porque não tinha um livro. Tipo, o cristianismo tem a Bíblia, né, o judaísmo tem o Torá, né, entre outros livros aí de religiões. Então, o parâmetro para dizer se aquilo é ou não religião é ter um livro escrito, né. É uma fala infeliz e altamente preconceituosa, racista e discriminatória, né? Porque se a gente for ver as primeiras manifestações religiosas do mundo, se o homem, a partir do que a gente conhece, né, nessa perspectiva de povoamento da terra, ele surge na África, as primeiras manifestações religiosas também são na África. Elas não tinham forma escrita, era através da oralidade, né?
Então, a gente discrimina os sujeitos porque não tem um livro que fala como é que deve ser a pedagogia daquela religião. Uma outra coisa que a gente precisa pontuar também é que há uma dificuldade de patrocínio para a publicação de obras produzidas pelas mulheres negras brasileiras, né? E aí, como é que essas mulheres conseguem publicar seus livros, conseguem publicar suas poesias, suas mensagens, né? Seus pensamentos, suas reflexões. E aí, no Brasil, várias organizações, né? E também a internet facilitou um pouco mais o processo de publicizar, né, o que essas mulheres negras estão escrevendo. Mas algumas editoras conseguem ter sujeitos que são sensíveis às causas das mulheres negras e conseguem fazer algumas publicações. As próprias organizações também conseguem criar algumas publicações, né, isso. Então, mas ainda há um processo, né, de diminuição, né, desse poder, né, da internet, né, que a gente consegue, que alguns espaços a gente ainda não tem acesso. A Djamila Ribeiro publicou um livro, mas a gente não vai ter acesso a esse livro de forma impressa, mas a gente poderia ter acesso a esse livro de forma eletrônica. Mas em alguns espaços a internet não chega nem sequer para a gente baixar o livro. Não é isso? Então, tudo isso, penso que é política e estratégia do Estado para dizer, alguns sujeitos merecem ter acesso à comunicação. E ainda agora o governo brasileiro resolveu fazer o quê? Taxar os livros, não é isso? Que antes não era taxado o livro, né? Aí agora resolveu taxar, né? Está havendo diversas manifestações contrárias, né? E uma fala infeliz do próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou que quem precisa de livro é a elite no Brasil. Ou seja, nós que não fazemos parte dessa elite, né? E aí ele fala de uma elite, a elite econômica, né? Porque a elite intelectual, qualquer um de nós podemos ser. E eu acho que todo mundo que está aqui tem um pouco de elite intelectual, porque consegue dissociar esses sujeitos, né, desse processo de formação política e cidadã que a gente precisa ter cotidianamente, né? Ou seja, essa fala infeliz do ministro da Economia é para dizer que, a partir de agora, alguns sujeitos não merecem ter acesso a esse processo de educação. Pode passar. Bem, e aí, claro, a gente não poderia deixar de falar, né? É um processo de formação e educacional que a gente está vivenciando aqui hoje, e a gente não poderia deixar de falar do contexto escolar, certo? Como é que a gente faz, Luciete, então, para a gente pensar nessa leitura dessas mulheres negras, né? Ler o que Raimundo escreve, ler o que a professora Maria de Lourdes escreve, dentro da sala de aula. Porque se a gente quer romper, né, com o que está posto aí, a gente precisa, nas nossas ações, começar a fazer um processo de valorização de alguns sujeitos que foram, durante anos, silenciados. Primeiro, o contexto escolar, ele precisa reconhecer que há gênero, raça e classe na sociedade brasileira. Se não reconhecer isso, essa educação nossa é uma educação para a manutenção das relações de poder discriminatórias. Não é isso? Para dizer, que mulher não pode ter emprego porque mulher engravida. A fala do presidente antes da eleição, eu não daria um emprego a mulher porque mulher engravida, não é isso? E aí eu estou falando de gênero só de um sujeito, que é a mulher. Raça, eu sei que a gente tem compreensão que na sociedade humana existe só uma raça, que é a humana. Esse conceito de raça, inclusive, não foi criado por nós negros, não foi criado pelos povos indígenas. Foi criado pelo branco caucasiano europeu, certo? Então, eles quem racializaram as sociedades, né? A partir de um processo discriminatório, de dizer que o português que invadiu o território, que atualmente a gente conhece como Brasil, é que tinha esse poder de dizer, de subjugar os povos indígenas que existiam, dizer que aqueles povos indígenas, eles não tinham direito sequer ao seu território, né? E sem falar a questão de classe. Como é que a gente dimensiona uma aula sem falar, por exemplo, aula de matemática, né? Eu vou pensar aqui em matemática, que as pessoas acham que não pode. Quem são os sujeitos hoje no Brasil que não estão podendo comprar 1 quilo de carne, hein, professor Miguel Elísio? Não é isso? São sujeitos pobres, e que na maioria são sujeitos negros, né? São esses sujeitos. Por que a aula de matemática a gente não pode levar essas nuances, né, que a gente vive no nosso cotidiano?
dizer que alguns sujeitos, a partir daquele momento ali, ó, foram proibidos, né, pela própria política estatal de ter acesso a alguns alimentos. Olha lá o que a Carolina Maria de Jesus denunciava na década de 1950. Não é isso? A gente está em 2021 vivenciando essas relações novamente, gente, de discriminação, né, de apagamento de alguns sujeitos, né, de silenciamento, porque a gente nem ir às ruas a gente pode, porque tem um vírus aí que mata, e esse Estado brasileiro está desdenhando. Esse Estado brasileiro está falando que o vírus é uma gripezinha, entendeu? Então, são esses sujeitos aí que estão organizando a política brasileira e está dizendo aqui, alguns vão poder sobreviver, outros não vão poder sobreviver. Essa é a política do Estado brasileiro. E uma política que, em um contexto crítico, um contexto que a gente está vivendo de pessoas morrendo, inclusive em casa, já tem no Brasil pessoas morrendo em casa, sem ser notificadas, aí eu estou falando porque eu tenho um exemplo. Eu tenho um colega do Estado do Pará, colega do mestrado, a mãe faleceu em casa na quinta-feira, com sintomas da Covid, nem pôde levar para o hospital, porque os hospitais do Pará também estão superlotados. Ou seja, nós chegamos num contexto da pandemia que a gente não sabe como vai parar, entendeu? E aí o Estado brasileiro ainda continua negligenciando, continua negando a existência de um vírus mortal, não é isso? Literaturas sobre e de mulheres negras em sala de aula. Como é que a gente faz isso? A gente tem que começar a estudar. A gente tem que começar a inserir nas nossas aulas. A LDB é clara. Cultura afro-brasileira, né? História e cultura afro-brasileira, e também foi complementada pela 11.645 dos povos indígenas, elas devem fazer parte do currículo escolar. Então, se esse currículo escolar ele não está fazendo, ele está cumprindo, está descumprindo a lei. Eu nem vou muito entrar nesse debate, porque não cabe muito, todos nós, a maioria que estamos aqui, são professores e professoras, a gente sabe qual é o nosso papel, a nossa função social dentro da sala de aula, certo? Quem são esses sujeitos e quais são as perspectivas pensadas por esse sujeito dentro da sala de aula? Não é isso? O sujeito que a gente está falando são as mulheres negras. E quais são as perspectivas para a gente trabalhar as mulheres negras dentro da sala de aula? Não é isso? Diversas formas de processo de construção de literatura. O cordel de Raimunda do Poço, o cordel de Maria de Lourdes, não é isso? Entre outros, o cordel de Raimundo Aragão. A gente tem que levar essas pessoas para a sala de aula, gente. Tem condição de levar? Tem. Não é isso? Quais são as perspectivas para o município de Antônio Cardoso? Eu quero saber, né? Vocês que estão mais à frente da educação, precisam nos falar isso, dar resposta às comunidades sobre isso. E quais são os métodos para a gente fazer uma aula, por exemplo, levando esses sujeitos para o contexto da escola e da sala de aula? Inclusive, o professor Aguinaldo, eu acho que a gente precisa fazer uma formação nesse sentido, dentro do município de Antônio Cardoso. Eu estou falando agora convocando o supervisor educacional do município, entendeu? Quais são os métodos que a gente precisa utilizar? Eu vou falar apenas de 2. Primeiro, roda de conversa. E é claro que eu não estou falando agora no contexto da pandemia, mas pode ter uma roda de conversa online. Claro, por que eu não posso ter uma roda de conversa? E aí, nessa roda de conversa, fazer o que a gente está fazendo hoje, trazer Raimundo Aragão, trazer Raimunda do Poço, para falar um pouco como é que se dá esse processo de construção desse saber delas, como é que elas aprenderam isso, né? Fazer cordéis tão belíssimos falando sobre a realidade do nosso município, da nossa gente. Isso é um método, né? Da roda de conversa. O outro é a gente trazer mesmo livros publicados dessas mulheres negras. E aí, claro, né? Tem livros que são assim tem uns livros, claro, que não dá para educação infantil, né? Mas tem muito material didático, gente, bom no Brasil hoje, já produzido com a perspectiva de rompimento com a educação tradicional, né? A educação que mantém os status quo, que mantém as relações de poder como estão aí. Uma outra,
por que eu não posso trazer um livro de fácil aceitação entre os jovens, por exemplo, e com uma linguagem muito boa, que é Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro, não é isso? Lá ela traz diretrizes, ela não traz conteúdo pesado, conceitos, essas coisas, não. São coisas que a gente pode fazer no cotidiano para diminuir, né, esse modelo de sociedade realizada, essas relações racializadas dentro do país. Então, são coisas simples que a gente pode começar a fazer dentro da sala de aula. Pode passar. Bem, antes de terminar e de refletir um pouco sobre essa frase, não é isso? Eu vou trazer, claro, né, não poderia falar do meu lugar e esquecer as mulheres negras do nosso lugar. E aí eu vou apresentar para vocês, né, apresentar não, fazer uma leitura rápida de uma poesia, né, da nossa poeta, né, expoente do grupo Barra dos Baianos, né, Cristina Salles, né, que é a Cristina do Poço, né, poesia, assim, maravilhosa que ela apresentou. Eu não sei se o professor Agrinaldo tem como projetar, mas pode deixar aí que eu tenho aqui no computador, eu dei uma lidinha, viu? É rápido. Eu sei que você já deve estar de saco cheio de ouvir minha voz, mas vamos lá. É só para lembrar de alguns sujeitos nossos e que a gente não leva para a sala de aula porque a gente acha que não vale a pena. Preconceito, câncer que fere a nação. Que graça teria o mundo se fosse todo de um jeito? Sem cores, luz e sem brilho, igual TV preto e branco? E para arruinar o mundo, deram vida ao preconceito. Cresci ouvindo dizer que o meu cabelo era ruim, sem entender o porquê de todos dizerem assim. Mas quando eu entendi, foi o mal que de minha vida teve fim. Findou o mal da necessidade do preconceito velado, da violência contra os corpos, de ver meus traços negados, de viver me escondendo atrás de um cabelo alisado. Deixei de agredir meu cabelo, do couro cabeludo queimar, com chapa quente e alisantes, só para o mundo agradar. Assumir os cabelos crespos é uma forma de amar. De vez em quando aparecia algum produto ofertado, dizendo-lhe milagreiro, bom especializado, que deixava a cabeça com cabelos transplantados. Disfarçado de boa ação, vinha aquele ato tirano, negação de identidade, fazer do sagrado profano, que foi ato normalizado por vários séculos e anos. Beleza tornou supérflua no padrão da sociedade, que escraviza os corpos e mentes por perversidades, pois a diferença soma e vive a pluralidade. Aceite e ame seus traços, marca dos seus antepassados. Liberte-se das algemas que os mantém aprisionados. Há um padrão de beleza pela branquitude inventado. Autora Cristina Salles. E agora, queria dizer obrigada a Cristina, né, por ter me cedido essa poesia para que eu lesse, né, esse momento. Eu não sou uma poeta, né, não sei escrever com tanta maestria, né, não tenho tanta licença poética assim quanto ela, né. Muito obrigada, né, e dizer também a vocês, né, da organização aqui do evento, que eu fiquei muito feliz mesmo, viu, de vocês terem lembrado de mim, né, ter me pontuado como um sujeito que acha que é importante, né, para essa produção do conhecimento de Antônio Cardoso, né, uma produção do conhecimento não tão rica quanto a que Raimunda faz, não tão rica quanto a Cristina faz, né, outros sujeitos fazem aí, Fernando, né, mas é uma produção também que é importante para a nossa reflexão diária. E aqui eu termino com essa frase, né, de Djamila Ribeiro, né, que é sobre o sentido das coisas, sobre a necessidade da gente existir. O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. É pela existência que nós estamos aqui hoje. Pela existência e resistência. Por Raimunda ser, ainda que um dia ela não possa mais estar, ainda que um dia ela esteja desencarnada, mas que ela possa existir nas nossas literaturas, nas nossas aulas. Porque Raimunda não é só hoje, aqui, nesse momento.
Isso eu estou falando Raimunda como exemplo, viu, gente? Mas os demais e as demais. Pode passar aí, professor. Aqui são as referências que eu utilizei. E o próximo é só o meu contato e o agradecimento, isso, para que vocês, caso necessite, né, de alguma referência, eu tenho várias referências de livros de mulheres negras, né, que vocês podem utilizar no dia a dia, principalmente professores e professoras no cotidiano escolar, certo? Muito obrigada mesmo, pode passar aí só os agradecimentos, viu? Eu quero usar da palavra, compadre. Pode? Fique à vontade. Tá bem, meu compadre. Eu quero aqui agradecer muito a Luciete por tudo que ela passou, com muita propriedade. Ela destacou muito bem o que a mulher tem sofrido no decorrer da história. Falou também da oralidade, porque a oralidade é a cultura que é passada, uma cultura imaterial, passada de geração em geração, que a gente faz questão de manter, e por isso a cultura popular está viva. A gente agradece a tudo isso. Eu fiquei também muito contente por ela recitar o poema de Cristina, que fala da mulher, de se amar, de gostar do que é. Amei muito e gostei dela fazer questão de trazer para essa live esse poema, viu? Então, Cristina foi minha aluna, aprendeu a gostar de história, disciplina de cordel, pelas aulas que eu dava, e hoje eu tenho essa grande discípula, poeta, cordelista, me ajuda a coordenar o samba na comunidade, tudo aqui Cristina ajuda, igreja, tudo, Cristina está aqui me ajudando. Então, é uma pessoa que eu amo muito e fiquei muito contente ela enaltecer o poema da minha amiga Cristina. E também eu gostaria de falar quando Luciete falou a respeito de levar os nossos trabalhos, a nossa literatura para a sala de aula. Eu tenho um livro de cordel, um trabalho que eu fiz na escola, que é a História do Negro no Brasil, História de Dores e de Lutas. E também há muitos conteúdos, eu procurava contextualizar no cordel para passar para o aluno, para ele assimilar melhor o conteúdo, né? Então, eu tenho uma série desses conteúdos. Eu gostaria aqui de ler um, que é sobre a Guerra de Canudos, porque, se Deus permitir, esse ano eu estou organizando o meu livro, que é Retalhos em Cordéis, todos os livros em um só, e organizando esse livro, saindo para levar para as escolas para trabalhar, porque tem conteúdo, viu, gente? E dá muito bem para trabalhar com os alunos. E eu gostaria que vocês escutassem com atenção, porque não dá para trazer todos, mas eu trago um. Vou trazer Canudos, tá certo? O regime republicano não melhorou a condição do povo brasileiro que vivia na opressão. Por isso, houve revoltas contra o sistema vilão. Com a República proclamada, o povo esperava mudar. Infelizmente, as oligarquias começaram a se organizar, se perpetuando no poder para oprimir e dominar. O povo, se sentindo oprimido, começou a se revoltar. Foram surgindo conflitos, um aqui, outro acolá. No Nordeste, ao Sul e Sudeste, o povo a protestar. No final do século XIX, um beato percorria o sertão, anunciando um novo tempo para a nossa população, lutando por paz e justiça, combatendo a opressão. Esse pregador e beato convida a população e ganha muitos adeptos com a sua pregação, anunciando um reino de justiça, de paz e libertação. Com uma conduta piedosa que Antônio Quecelheiro, no interior da Bahia, conseguiu muitos companheiros, formando comunidade, sendo simples e justiceiro.
Inicialmente, o povoado de Belo Monte foi chamado. No sertão da Bahia, o povo vivia irmanado, liderado pelo conselheiro, era assim organizado. Os habitantes do arraial eram, em sua maioria, sertanejos pobres que das fazendas fugiam, dos desmandos dos coronéis que sempre os oprimiam. Na comunidade de Canudos não havia necessitados, pois tudo que produzia ali era partilhado. E pela Sagrada Escritura viviam nesse projeto irmanado. Se estima que em Canudos tinha 25 mil habitantes, todo o povo organizado a um instante, unidos para protestar contra todos os governantes. Simplesmente o que acontece quando a população luta por cidadania vem logo por parte dos poderosos com vingança e repressão. Os fazendeiros assustados com essa organização, liderados por conselheiro, acham uma ameaça à nação. Portanto, destruir Canudos era uma questão de honra, então. Perseguição e crueldade em Canudos aconteceu. Aquele povo unido muitas vezes não se rendeu. O exemplo de resistência foi o que prevaleceu. Várias lutas se travaram, o povo resistiu, o governo reforçou, soldados são mais de 1000. Por fim, dizimou Canudos e o conselheiro traiu. Foi uma guerra sangrenta que marcou a nossa história. Destruíram Canudos, mas ficou sua memória de luta e resistência para refletirmos o agora. Derrubar o conselheiro era o foco principal. Assim os poderosos agem, perseguindo todo líder principal, para reprimir os movimentos e dizer que não é legal. Governantes truculentos administram com ditadura. Muitos só reprimem o povo, são carrasca e linha dura. E desse modo que muitos nesse país ainda atuam. E aí, um cordel falando da história de Canudos, e essa história é de luta, de resistência, e nós também devemos continuar a nossa luta e a resistência. E realmente o que atua é ditador, repressor e maquiavélico. Obrigado, Luciete. Deus abençoe. Um abraço, minha amiga. E aí já fica um alerta, um pedido para as escolas, as nossas literaturas. O apelo está feito e ele é forte, né? Não tem mais o que correr. Mas eu queria aqui agradecer imensamente a Luciete, agradecer também mais uma vez a Raimunda. Essa exposição extraordinária, foram tantos aplausos aqui, tantas considerações aqui, o pessoal no chat, e de fato, Luciete, a sua fala empodera aqueles que não têm poder e aquelas que não têm poder. A sua fala traz um estímulo muito grande e uma reflexão fortíssima, né? A sua fala, o que você traz ali, as leituras, dá voz e vez àqueles que não tiveram, até aqueles que já se foram, né? Isso é importantíssimo, é de uma fortaleza muito grande, e isso é uma energia muito grande para a gente. Eu ganhei a minha manhã aqui, né, com vocês, ainda continua, nós temos Arnaldo, aqui temos outros colaboradores também. A nossa metodologia aqui é de exposição porque o tempo, né, mas se alguém quiser se manifestar, o espaço fica franqueado, como Luciete falou. Eu queria também, Lourdes, eu não sei se Lourdes está por aí, se ela, nossa poetisa Lourdes, cordelista, se ela conseguiu, ela estava com problema, mas se Lourdes conseguiu, pode abrir o microfone aí, se apresentar, que a gente dá um tempinho para ela. E aí a gente, depois de Lourdes, caso Lourdes consiga, a gente vai ouvir Arnaldo, que ele tem uma fala também de continuação, e aí a gente, depois da fala de Arnaldo, se for o caso, a gente pode fazer algumas reflexões, algumas considerações a mais. Alexandro também, se conseguiu, estava com problema também, entrou aí, saiu, entrou, saiu. Alexandro, se quiser aparecer, se tiver aí, pode aparecer. Os dois, Alexandro e Lourdes. E eu justificar também, sim. Alguém queria falar? Eu quero falar aí para a Luciete, se ela gostou do cordel de Canudos.
Sim, Raimunda, eu sou suspeita para gostar de coisas que falam de história, né? Que é nossa área, né? Então a gente sempre fica rememorando, né? As coisas que a gente lê, que a gente estuda, né? E vindo de uma pessoa ímpar como você, né? Não tinha como não gostar. Agora eu quero também um cordel para mim, viu? Tá bom. Tá certo. Brincadeira, viu? Né? Mas Tá aqui, bom, gente. espera aí, eu vou só sair um pouquinho. Eu estava riscando ali e saiu aqui, viu? Alguma coisa. Quero aqui agradecer a todos que participou, mas era para o final, mas já vou ler agora. Dessa live maravilhosa, onde muita coisa se explanou, e todos os participantes há muito me agradou. A Lei Aldir Blanc nos contempla, então, para mostrar nosso talento para toda a população. Isso nos engrandece e nos dá valorização. Nessa live nós bebemos da cultura e do saber, sobre o papel da mulher, Luciete falou para valer. Tudo isso é importante para nos engrandecer. Ao compadre Aguinaldo, esse para mim é referência. Bondoso, amigo e parceiro de uma vasta experiência. Para você, tira o chapéu, pois tem grande competência. Obrigada a vocês aí. Obrigado, Raimunda, mais uma vez. Obrigado, Luciete. Então, eu vou convidar Arnaldo, nosso escritor, fui histórico e pesquisador. Eu vou convidar Arnaldo para ele expor os seus pensamentos, e se tiver um tempinho lá no final, a gente faz as considerações aqui da fala de Luciete e de Arnaldo também, e dos demais. Arnaldo, seja bem-vindo, meu amigo, o espaço é seu. O compadre, só uma pergunta. Quando estiver encerrando, a gente faz um sambinha, aquele que o senhor pediu para encerrar, ok? Tá bom. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim, Arnaldo. Então, olá pessoal, vamos lá, né? Depois que já ouvimos aqui de tantas estrelas, né? O complicado agora, quem fala por último, é dar continuidade ao brilho, né, da festa. Mas tudo bem. Eu prometo não alongar muito, embora quem promete já mente, porque é só promessa, né? Mas eu irei tentar aqui, inicialmente, fazer algumas considerações. Já deixo claro qual é o tema que eu vou hoje tentar, né, trazer a discussão, né. Então, o tema que eu imaginei para hoje é relevância da leitura nas melhorias das condições de sobrevivências, quer dizer, né, das condições de sobrevivências dos nossos moradores. É interessante observarmos aqui que quando eu falo de leitura, eu estou, a certo modo, justamente, fazendo aquilo que o trecho que o professor Aguinaldo mostrou para nós, de Paulo Freire, diz, né? A leitura que eu vou tentar fazer aqui é uma leitura mais complexa, porém eu vou tentar também ser um pouco mais resumido, porque é uma leitura do cotidiano, é demonstrar como a leitura ela está estritamente, não aos livros, como às vezes mencionamos, mas o ato de ler está relacionado ao ato de viver, né? E viver está entrelaçado às nossas condições cotidianas, né? Mas, inicialmente, eu queria apenas fazer aqui algumas considerações. De primeira mão, agradecer mais uma vez ao nosso professor, a quem tenho uma grande admiração, pela oportunidade de ter convidado. Lembrar aqui não hoje só, mas sempre, né, da gratidão das mulheres, são elas, de fato, que nos dão, no sentido
estou me referindo aos homens, né, que nos dão a graça da existência. Lembrando aqui também de algumas figuras que, às vezes, a sociedade brasileira não traz à tona, né, que são pessoas que já existiam, continuaram existindo e ainda existe. São os povos milenares das Américas. Eu não gosto de índio, que índio não é humano. Índio é elemento químico e índio refere-se à Índia. Nós não vivemos também na Índia e nem somos elemento químico, né? Prefiro particularmente a expressão, o conceito de povo milenar. Assim como inventaram tantos outros, aldeado, só existe aldeado, isso e aquilo. Gente, isso tudo é, como eu digo, são redução intencional com o propósito de negar, né? Mas eu quero lembrar aqui, sobretudo, de algumas poucas pessoas que falam do sofrimento de muitos, né? Como Sônia Guajajara, Joênio Apixana, e entre outras. De início de conversa, eu queria fazer a consideração, como o professor Aguinaldo volta e meia frisa, né, que eu sou, me considero como indígena. Aí alguém pode se levantar assim, mas você não mora em aldeia? Aí, indígena não é só morar em aldeia, que é, sobretudo, uma compreensão que os próprios povos milenares sequer conhecem, que é uma visão externa dos povos estrangeiros. Em seguida, ser indígena não é só ser ou estar, né, nos contextos que foram outrora nos roubaram a terra, destruir as matas e hoje nos cobra a originalidade, né? Tem isso. E sem contar que também, além de roubar a terra, instalaram cidades doentes dentro de territórios que invadiu tudo, que obrigou-se humanos de várias origem antropológica a viver nesses contextos, forçadamente pela sobrevivência. Então, somos sim, porque quem pode afirmar o que é quem conhece suas próprias origens. Eu não estou aqui, nem jamais irei negar o que alguém, simplesmente que conhece sua história de sua família, diga ou venha dizer, né? Eu sempre soube dessas informações, porque minha família sempre zelou por essa memória, e aos poucos eu pensava que não existia mais outras pessoas daqui da região mesma, né, que conhecesse ou que ainda valorizasse isso. E para minha surpresa, descobri que são muitos que ainda, e que agora está vindo mais forte ainda, né, porque foram séculos que usaram aí, né, a baioneta, a pólvora, a cruz e a guerra biológica para intimidar, para covardar, para que as pessoas, de fato, não se assumam, porque ameaça confortos de muitos, conquistado ilegalmente, né? E aqui me remeto a alguns termos. Eu espero que os professores, de boa intenção, não usem a palavra descobrir, porque existe pesquisas que já comprovam que por trás da palavra descobrir existe um massacre, quer dizer, vários massacres que computam mais de 70 milhões de humanos que foram massacrados, estuprados, né, que jogado em diversos modos de abandono, dificuldade de sobrevivência, de sofrimento afetivo, familiar, emocional, entre outros. Então é isso, meus caros, o que se diz ser descobrimento, no máximo, foi mais do que a lei da perversidade, né? Então, antes do que se diz ser descobrir, já existia humanos e muitos por aqui onde nós pisamos. E ainda continua existindo, né? E para lembrar aqui que esses humanos intencionalmente foram apagados, mas que perpassaram os tempos, rompe esse tempo intencional, né? Entre outras classificações como pardo, que pardo não é humano, pardo vem do pardos, do grego, ou pardo do latim, que é direcionado
a papel, o papelão, e que não é humano, né? Tem isso. Mas, enfim, foi um processo para dizer que não existe, porque se existe, muitas das fortunas que alguém aí ainda domina não são donos, né? Então é por isso que constantemente traz essa negação, e para que muitas famílias esqueçam, joguem no balde do lixo a memória, né? Quanto a mim, de onde essa criatura provocadora vem, né? Eu nasci nesse município, estudei nesse município, me graduei em filosofia, me especializei em filosofia, atualmente estou bacharelando em filosofia, tudo pela UFES, sempre pesquisei sobre o meu próprio território que piso, onde eu nasci, tenho uma carga de origem massacrada, que outrora também ajudei a massacrar, quer dizer, os meus ancestrais, uma parte é massacrada, que a outra parte ajudou a massacrar, e também pesquiso sobre esses povos que outrora foram massacrados e esquecidos, enfim, né? Faço parte também de grupos de pesquisa da UFES, né? Sobre essas temáticas, faço parte atualmente do movimento associativo dos povos milenares da região, povo Paiaiá, faço parte da rede nacional dos povos indígenas, que eu prefiro milenar mais usar o termo indígena, em contexto urbanos, imigrantes. Atualmente, deixo desde já o convite para aqueles que têm interesse, que vai ocorrer a primeira feira literária dos povos milenares da Bahia. Estou como um dos falantes, será em abril, que é o mês que inicia os massacres de grupos humanos da América, né? Enfim, fui para a universidade aprender o que os meus pais ou meus avós já sabiam, né? Nada mais, nada menos o que estudamos na escola e na universidade, a cultura apócrifa. E que de onde sai essa cultura apócrifa ou da escrita? Sai da cultura oral, né? Mas não é bem sobre isso que eu vou falar hoje. Especialmente eu quero falar justamente sobre as nossas condições de sobrevivência no nosso município, ou melhor, fazer uma leitura das nossas condições de sobrevivência no município e, sobretudo, os impactos dessas condições sobre a questão da formação educacional e de que modo a leitura também pode trazer, né, ou servir, a certo modo, como meios tanto aí de criação de renda, de modo de transformarmos as próprias sobrevivência, de servir como prevenção tanto da saúde orgânica do corpo como da saúde mental. Volta e meia falamos de leitura e esquecemos desse lado rico da leitura, que ela tem um potencial enorme quanto à questão da prevenção da saúde orgânica do corpo, quanto também da saúde mental. Lembrando aqui que nosso município tem altos índices de depressão, né? Quais os fatores dessa coisa, né? Então, vamos lá. Inicialmente, como eu gosto sempre de dizer, nas minhas aulas também sempre digo, que o bom professor não é aquele que vai deixar as respostas prontas, mas que vai sempre deixar as perturbações para cada um encontrar seus caminhos, né? Eu gostaria de perguntar aos demais colegas, que são professores, nossas aulas, elas contribuem em que na vida dos nossos alunos e com a comunidade que eles vivem, ou que nós vivemos, né? Em que o que nós estamos ensinando está contribuindo tanto para a vida de quem está aprendendo, quanto para os contextos que vivemos. Porque me parece que educar e aprender faz sentido quando tem uma certa ligação com a nossa própria existência e com as nossas condições de sobrevivência, né? Então, fazendo uma leitura da vivência no nosso cotidiano municipal, que infelizmente eu vou dizer isso, não era para dizer, mas eu vou dizer, a nossa realidade do nosso município, né, as nossas condições de sobrevivência, ela é uma realidade projetada. Ela não veio
desconectada, assim, aconteceu do acaso. Não necessariamente. Ela vem de uma ligação no tempo que chega até nós, ou seja, nossas gerações são herdeiras de todos esses processos, né? E, sobretudo, as nossas condições de sobrevivência no município está atrelada a o que herdamos da organização político-administrativa e seus impactos na economia do município.